A música sempre foi um reflexo da sociedade, mas também um campo de batalha entre o que é aceito e o que é rejeitado. Durante os anos 70 e 80, várias músicas que alcançaram enorme sucesso também se encontraram no alvo da censura. Algumas por suas letras ousadas, outras por seus temas tabus e muitas simplesmente por incomodar a moral da época. Número 10. One Toke Over the Line, Brewer Shipley, 1970. O que parecia uma canção folk alegre acabou se tornando um verdadeiro escândalo. Brewer Shipley lançaram essa faixa sem imaginar que ela se tornaria um hino acidental da cultura canábica. Sua letra faz referência direta a estar um pouco além da linha, ou seja, sob os efeitos da maconha. Em um país onde a luta contra as drogas começava a se intensificar, a música foi criticada por políticos, censurada em várias rádios e, ao mesmo tempo, ganhava espaço nas paradas. O paradoxo era claro. Quanto mais era proibida, mais as pessoas queriam ouvi-la. O mais curioso foi que a música chegou a tocar até em um programa de televisão cristão, onde foi apresentada como um tema de fé, até que alguém percebeu seu verdadeiro significado. Isso gerou ainda mais polêmica e a transformou em um fenômeno cultural dos anos 70. A proibição só serviu para fortalecer sua imagem rebelde. Brewer Shipley nunca tiveram outro sucesso tão grande, mas deixaram o legado de como uma canção pode transcender as intenções de seus autores e se transformar em símbolo da contracultura. Número 9. Lola The Kinks, 1970. Uma das músicas mais famosas dos Kinks também foi uma das mais polêmicas. Lola conta a história de um encontro romântico com uma pessoa transgênero, algo impensável de ser tratado abertamente na música dos anos 70. A BBC inicialmente se recusou a transmiti-la. Embora o curioso seja que a censura não foi tanto pelo tema sexual, mas porque em um dos versos se mencionava a marca Coca-Cola. Finalmente, Ray Davies teve que voltar ao estúdio e regravar a palavra como Cherry Cola, para que a música pudesse tocar no rádio. Apesar de tudo, o conteúdo da canção gerou intensos debates na sociedade da época. Muitos a consideraram ousada, outros ofensiva, mas o público a recebeu de braços abertos. Lola subiu nas paradas internacionais e se tornou um clássico. O fato de ter sobrevivido à censura demonstra como a música pode abrir caminhos em temas delicados. Hoje é lembrada como um hino à frente de seu tempo, que desafiou normas e trouxe à tona discussões que ainda continuam. Número 8. Timothy The Boys, 1971. Provavelmente uma das músicas mais estranhas e macabras a alcançar as paradas de sucesso. Timothy narra a história de 3 mineiros presos em um desabamento, e de como 2 deles sobrevivem após comerem o terceiro. Sim, uma faixa pop sobre canibalismo. A música foi rapidamente censurada em várias rádios por seu tema perturbador, mas justamente essa controvérsia impulsionou suas vendas. The Boys nunca tiveram outro sucesso, mas com essa obra ficaram na história como uma das one-hit wonders mais polêmicas de todos os tempos. O surpreendente é que a faixa foi escrita com toda a intenção de provocar. Seu autor, Rupert Holmes, admitiu que buscava algo suficientemente controverso para chamar a atenção, e conseguiu. Quanto mais emissoras se recusavam a tocá-la, mais curiosidade despertava. O escândalo foi tão grande que muitos pensavam que a história era baseada em fatos reais. No fim, Timothy se tornou um exemplo claro de como a censura, em vez de destruir uma canção, pode lhe dar uma força inesperada. Número 7. Frankie's Sister Sledge, 1985. Depois do sucesso de We Are Family, as Sister Sledge surpreenderam com Frankie, uma música muito mais leve, quase infantil em sua melodia. No entanto, a BBC recebeu reclamações de que a letra era sugestiva demais para os jovens, aludindo a um rapaz idealizado com certa malícia. O irônico é que, apesar das restrições, a música chegou ao número 1 no Reino Unido. A polêmica demonstrou como até uma faixa aparentemente inocente podia ser mal interpretada pelos filtros da censura. Na realidade, Frankie Fansad foi inspirada em uma experiência real e seu tom era mais de ternura do que de malícia. No entanto, as autoridades britânicas de radiodifusão encontraram nela um suposto duplo sentido que nunca esteve ali.
Isso revela como nos anos 80, a censura às vezes se baseava mais em percepções do que em fatos concretos. A Sister Sledge, longe de afundar, encontraram nessa faixa um de seus últimos grandes sucessos internacionais. Um claro exemplo de como até a incompreensão pode alimentar a fama de uma canção. Número 6. Black Betty Ram Jam, 1977. Black Betty, bam lamb, whoa, Black Betty, bam lamb, Black Betty had a child, bam lamb, the damn thing. Um clássico do rock que sobreviveu ao tempo, mas não sem controvérsias. Black Betty foi acusada de racista por alguns grupos, devido à ambiguidade do termo Betty e sua conexão com músicas tradicionais afro-americanas. Nos Estados Unidos, várias rádios se recusaram a tocá-la. No entanto, seu riff poderoso e sua energia contagiante a transformaram em um hino do rock, demonstrando que a censura nem sempre consegue frear a força de uma faixa destinada a transcender. Na verdade, Black Betty tem raízes no folclore afro-americano do século XIX. O Ram Jam a modernizou e a levou para o terreno do hard rock, criando uma mistura explosiva. Mas foi justamente essa origem que levantou suspeitas de racismo. Com o tempo, a polêmica perdeu força e a música acabou sendo adotada como um clássico do rock em estádios, comerciais e filmes. Hoje, poucos lembram da controvérsia, mas todos reconhecem o poder daquele riff inconfundível. Número 5. Relax, Frankie Goes to Hollywood, 1983. Poucas músicas causaram tanto escândalo nos anos 80 quanto Relax. Com sua letra cheia de insinuações sexuais e um videoclipe considerado explícito demais, a BBC a proibiu por completo. O resultado foi o efeito contrário. O público correu para comprar o single, que acabou alcançando o número 1 nas paradas britânicas. Com o tempo, Relax se tornou um hino de libertação sexual e um símbolo da luta contra os preconceitos da época. O mais interessante é que os Frankie Goes to Hollywood eram praticamente desconhecidos quando a proibição aconteceu. Foi graças ao veto que conseguiram alcançar a fama mundial. A capa provocadora do single, somada à censura, gerou uma aura de rebeldia que conquistou uma geração inteira. Embora a banda não tenha conseguido manter o mesmo nível de sucesso ao longo do tempo, com Relax marcaram para sempre a história do pop dos anos 80. Uma prova de que o proibido, muitas vezes, é o mais desejado. Número 4. Smoking in the Boys' Room, Brownsville Station, 1973. Um hino rebelde que falava do que milhares de adolescentes faziam em segredo, fumar no banheiro da escola. Embora parecesse um tema menor, foi suficiente para que muitas rádios e escolas nos USUs pressionassem para que não fosse tocada, acusando-a de incentivar a má conduta juvenil. Mesmo assim, a música se tornou um sucesso e foi regravada mais tarde pelo Motley Crue, confirmando seu status de clássico rebelde. O charme da faixa estava em sua sinceridade. Não buscava ser profunda, apenas retratava a vida escolar com humor e ousadia. Mas em uma época em que as autoridades queriam manter uma imagem impecável da juventude, isso foi visto quase como um ato de subversão. A censura, novamente, acabou reforçando seu apelo entre os próprios jovens. Até hoje continua sendo uma peça divertida que evoca uma eterna batalha entre autoridade e rebeldia adolescente. Número 3. God Save the Queen, Sex Pistols, 1977. O punk explodiu com fúria, e essa canção foi seu estandarte mais incendiário. God Save the Queen foi lançada durante o Jubileu de Prata da Rainha Elizabeth II, e sua letra qualificava a monarquia britânica como um regime fascista. A BBC a proibiu imediatamente, e muitas lojas de discos se recusaram a vendê-la. Mesmo assim, alcançou o número 2 nas paradas do Reino Unido, e muitos acreditam que não chegou ao número 1 justamente por censura política. Um exemplo claro de como a música podia desafiar diretamente o poder estabelecido. A música se tornou um símbolo de resistência, um grito de uma juventude desiludida que sentia não ter futuro. O fato de ter sido silenciada no rádio só aumentou sua mística. Os Sex Pistols não fizeram apenas música, fizeram história ao confrontar a própria monarquia britânica. Hoje, God Save the Queen é considerada uma das faixas mais importantes do punk e um lembrete de que a música pode ser muito mais do que entretenimento. Pode ser uma arma política.
Número 2, Turning Japanese The Vapors, 1980. Esse peculiar sucesso New Wave foi censurado em vários países por uma interpretação muito particular de sua letra. Muitos acreditavam que Turning Japanese falava, na verdade, sobre masturbação masculina, o que levou várias emissoras a não transmiti-la. A banda nunca confirmou nem negou totalmente a teoria, o que aumentou o mistério em torno da música. Embora os Vapors não tenham repetido o sucesso, deixaram um tema que até hoje é objeto de debate. O estilo alegre e contagiante da faixa contrastava com a polêmica, tornando-a ainda mais atraente. Alguns críticos apontaram que, além do suposto duplo sentido, a música falava, na verdade, de alienação cultural e isolamento. Seja como for, a censura impulsionou sua fama internacional. Turning Japanese ficou imortalizada como uma daquelas músicas que definem uma época e que, apesar de ser uma one-hit wonder, continua presente em playlists e filmes até hoje. Número 1. Je t'aime, moi non plus. Serge Gainsbourg, Jane Birkin, 1970. Je t'aime, oui je t'aime. Talvez a canção mais proibida e polêmica de todas, com seus gemidos explícitos e sua atmosfera sensual, Je t'aime, moi non plus, foi vetada em países inteiros, da Espanha à Itália, passando por emissoras do Reino Unido e dos Estados Unidos. A igreja a condenou e, mesmo assim, o público a transformou em um fenômeno cultural. Gainsbourg e Birkin criaram uma faixa que, além da censura, ficou marcada como uma das mais provocadoras e ousadas da música popular. O impacto foi tão grande que o Vaticano chegou a condenar publicamente a canção. Apesar disso, alcançou os primeiros lugares em vários países europeus e se transformou em um clássico da provocação artística. O fascinante é como o que muitos viam como escandaloso, outros interpretavam como uma obra de arte vanguardista. Com o passar do tempo, Je t'aime deixou de ser vista apenas como uma música proibida e entrou para a história como um marco cultural que redefiniu os limites da música popular. As músicas proibidas dos anos 70 e 80 nos lembram que a música sempre esteve ligada à liberdade e à provocação. O que ontem foi censurado, hoje é considerado parte fundamental da cultura pop. Porque, no fim, o verdadeiro poder da música está em desafiar o estabelecido e continuar soando, mesmo quando querem silenciá-la.